Eu queria falar hoje sobre luto. Luto é uma sensação de perda. E essas perdas podem ser variadas, como por exemplo objetos, pessoas, um emprego, trabalho. Então, ao longo da nossa vida, nós perdemos as coisas. É lógico que nós temos um grau. Por exemplo, a perda maior, a perda final, é a morte. Então, esse é um grau maior, uma sensação de perda mais frequente e maior. Agora, ao longo da nossa vida, nós temos várias e pequenas perdas, que são pequenas mortes que nós temos ao longo da nossa existência. O Freud escreveu um livro em 1915, 17, que vai falar sobre luto e melancolia. Então ele vai falar do trabalho que o luto faz, esse trabalho, ele vai ressaltar. Outros psicanalistas dos dias de hoje, eles traduzem nesse livro de Freud em palavras mais simples. Os psicanalistas atuais dizem que existem 5 etapas na construção do luto, no trabalho do luto. A primeira etapa é chamada de negação. A perda do objeto ou da pessoa amada ou de alguém, ou a morte de alguém, é negada. Segunda etapa é a etapa que é conhecida como raiva. A raiva desse alguém ou do objeto. A terceira etapa é chamada de negociação, que é uma alternância de sentimento. Ora eu me culpo por ter dado pouco amor, por não ter compreendido, e ora eu odeio porque ela também não fez a mesma coisa que eu queria. A quarta etapa é chamada de depressão, onde existe um processo de tristeza que se aprofunda. E a quinta etapa é a aceitação dessa perda. O que eu perdi com essa perda? O que eu concluí dessa situação? O que eu elaborei? O que eu reconstruí com isso? O que eu aprendi? O que eu coloquei em mim, agreguei a mim aquela situação? Portanto, o luto começa com uma pedra gigante e ela, num processo gradual, vai se diminuindo até gerar uma pedrinha que eu carrego no bolso e lembro daquela situação como algo positivo. Portanto, eu agrego a mim, coloco dentro de mim aquela sensação de positiva, de satisfação, de ter superado essa situação difícil. Logicamente que nem todo mundo age dessa maneira. Algumas pessoas passam por essas etapas, negação, depois raiva, depois negociação e param na depressão. Não aceitam o que perderam, não refletem sobre o que perderam. E aí elas aprofundam a tristeza e aí gera cronicamente o que nós chamamos de melancolia. Parece-me que fica uma tristeza eternizada e ao longo dos anos vai aumentando e fica algo crônico, a melancolia crônica na pessoa. E nós não sabemos quando termina e se é que vai terminar quando entra no estado melancólico. Portanto, Freud previa isso, estudou isso, com as suas palavras da época. Ele escreve esse livro que retrata isso. Na psicanálise é perfeitamente possível a gente resgatar todo esse percurso, às vezes bem claro, do jeito que eu falei. E dessa maneira, nós temos algumas situações nos dias de hoje que faz com que os jovens de hoje, as crianças de hoje, perderam essa capacidade de avaliar o luto. Por exemplo, existem pais que quando os avós morrem,
os parentes morrem, evitam a criança de presenciar esse luto. Isso é prejudicial para ela, porque ela perde a noção da finitude, do acabar, do início, meio e fim. Por exemplo, hoje é muito comum uma criança ter um cachorrinho, e esse cachorrinho morrer, o pai substitui comprando o outro. Não é? Isso traz uma sensação de que tudo pode ser substituído. Morreu um, aquele um é o cachorrinho X. O outro que eu estou te dando é o cachorrinho Y, para ele ter uma noção clara de fim, que a morte é um fim, e ele precisa superar o luto daquele que morreu. Então todos esses ensinamentos fazem com que a pessoa supere com mais facilidade essas dificuldades do dia a dia. Então perdas, e as nossas pequenas perdas do dia a dia são importantes também para a gente criar casca e desenvolver capacidade de superação.